Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e eu vou criar agora uma videoaula para a gente trabalhar com limites infinitos. Nessa videoaula eu não vou calcular o valor do limite e calcular para dizer lá que deu mais ou menos infinito. Eu vou provar usando, abre aspas, epsilon e delta, porque não uso epsilon, né? Vou provar pela definição formal que o limite de uma determinada função dá infinito. Beleza? Veja que aqui eu já deixei um gráfico, já deixei aqui ó, o limite da f de x quando x tende a dá infinito. Prove isso. Então eu vou fazer aqui um esboço no desenho do gráfico e depois eu vou resolver uns 3 ou 4 exemplos para você entender bem. Beleza? Tá precisando desse conteúdo? Ficou curioso? Gosta de matemática? Vamos lá! Pessoal, para a gente provar o limite, nós temos que entender o que o matemático pensou para que ele garantisse de uma forma formal que o limite quando uma função, quando o x de uma função se aproxima de um valor fixo, que essa função é ilimitada, que o limite vai para o infinito. Então o matemático pensou assim, ó. Imagina que você tem aqui no eixo y um valor muito alto que você chamou de m, tá? Um valor muito alto, 1 trilhão, um monte, muito alto. E aí você sabe que esse m aqui, se você passar uma linha horizontal aqui, né, vai cortar o gráfico. Aí você observa que, por maior que seja o m que você pegou, o gráfico continua, tá? Então, ele pensou assim, poxa, mas se eu pegar um m ainda maior, um m ainda maior, um m maior? Aí ele pensou, tá bom, então para qualquer m que eu pegar. Então tá lá, ó, linguagem matemática. Para todo m maior que zero. Todo m. Nossa, pode pensar assim num m muito grande, tá? Então, tá aqui. O que ele tem que descobrir? Ó? Ele tem que descobrir um intervalo aqui no eixo x. Vou descer essas linhas aqui, ó. Um intervalo aqui no eixo x, que aqui nós temos o a, tá? O x está se aproximando de a. Ele tem que descobrir um intervalo aqui no eixo x, tal que, se ele pegar um carinha aqui dentro, hora que ele calcular a função dele, essa função supera aquele m. Por exemplo, vamos supor que aqui tem um x1, ó. x1, tá? Vou fazer bem pequenininho aqui. Se você pegar o x1 aqui e jogar na função, olha o que acontece. O x1 vai encontrar o gráfico num lugar muito mais alto do que o m. Isso nós temos que f de x1 é maior que m. Ou seja, o m não é o limite superior dessa função. E como você pode pegar qualquer m, você pode pegar outro, triplo desse, o que você quiser. Então aí nós garantimos que não importa qual m você pega, muito grande. Se você encontrar um intervalo aqui embaixo, tal que um x estiver dentro desse intervalo, você jogar na função e essa função der maior do que o m que você pegou, para qualquer m que você fizer, então essa função, o limite dessa função quando o x tende a esse a é infinito. Aí a definição formal é assim, ó. Para todo m maior que zero, você é capaz de encontrar, ou então existe delta também maior que zero, tal que a sua função f de x, ela sempre vai ser maior que m se você pegar o carinha que está dentro desse intervalo, tá? Então, ela sempre vai ser maior que m se você pegar, por exemplo, que a distância do x até o valor fixo a for menor que um determinado delta. E maior que zero, porque ela não está definida no próprio a. Beleza? Então aqui eu vou ter que achar um delta, e aqui vai ficar assim, a mais delta, e aqui do outro lado vai ficar a menos delta. Então eu vou achar um intervalo, e um m lá em cima. Se eu pegar um número aqui dentro desse intervalo, eu jogo na função, ele dá maior que o m. Não importa o m que eu escolher. É lógico que quanto maior o m, menor o delta, mais apertadinho fica esse intervalo aqui. Beleza? Então é mais ou menos essa aqui é a teoria. Agora nós vamos resolver exemplos. Vamos lá. Pessoal, no nosso primeiro exemplo eu tenho que provar que o limite da função
1 sobre x quadrado, quando x tende a zero, que esse limite é o infinito, beleza? Nós temos que provar. Para provar isso, então eu vou lembrar da definição que eu acabei de falar, ó. Para todo m maior que zero, eu sou capaz de encontrar, então existe delta também maior que zero, tal que, vou abreviar assim, ó, tal que a função f de x, ela sempre será maior que m, se, ou sempre que, vou colocar aqui, sempre que a distância do x que eu pego até o valor fixo a for menor que delta e maior que zero, porque não está definido no próprio ponto. Menor que a, né? Aqui na definição, né? Aqui é um a. Beleza, então eu vou ter que usar isso. Só que daí você tem que lembrar o seguinte. No começo, nós vamos achar o delta. Aqui eu não estou provando ainda. Aqui eu só estou procurando um delta. Então, eu vou escrevendo assim, ó. Achando delta, tá? Tem que achar o delta. Então, isso aqui não é a prova ainda. A prova nós vamos fazer depois, tá? Vou supor que isso aqui é a etapa 1. A prova vem na etapa 2. Então, vamos lá. Eu vou pegar agora, ó, quem que é a minha função f de x? 1 sobre x quadrado. Então, eu sei que 1 sobre x quadrado tem que ser maior que m. Isso aí é uma coisa. Quando? Sempre que... Aí agora eu venho aqui. 0 menor que o módulo de x menos a. Quem seria o a no caso? 0. Menor que delta. Beleza, montei. Peguei a definição formal e fiz a substituição que eu precisava. Agora, tá vendo que aqui, ó, módulo de x menos 0, a gente pode substituir isso aí, ó, por x menos 0 é x, por módulo de x menor que delta. Então, deixa isso aqui, ó, separadinho aqui, ó. Ah, mas não ficou bonito, né? Módulo de x menor que delta. Deixa isso aí separadinho aqui, ó. Bonitinho, bem separadinho. Deixa aí. Volta aqui. Vamos brincar com isso aqui para ver o que acontece. Veja que aqui eu tenho 1 sobre x quadrado maior que m. Ou seja, se aqui do lado esquerdo é 10, do outro lado pode ser 8, 7, isso é maior. Então, você há de convir comigo que se isso aqui é maior, então se eu fizesse isso aqui, ó, 1 dividido por 1 sobre x quadrado, veja que o 1 sobre x quadrado é maior. Então, se eu pegar o 1 e dividir por ele, esse resultado tem que ser menor do que o 1 dividido por m. Concorda? Veja, se aqui fosse 10, tudo isso aqui vale 10, e aqui vale 5, então é claro que 1 dividido por 10 é menor que 1 dividido por 5. Beleza? Tá bom. Continuando isso aí. Aqui nós temos o seguinte, ó, divisão de duas frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, seria 1 vezes x ao quadrado sobre 1. E preserva isso aqui, menor que 1 sobre m. Isso aí implica que, fazendo a manipulação aqui, então eu tenho que x ao quadrado é menor que 1 sobre m. Só que, gente, eu preciso chegar aqui, ó. Eu preciso chegar em módulo de x menor que delta, alguma coisa assim. Como é que eu faço para chegar em módulo de x menor que delta? Como aqui é x ao quadrado, então eu vou colocar a raiz quadrada dos dois lados. Eu vou ter raiz quadrada de x ao quadrado é menor que a raiz quadrada de 1 sobre m. Concorda com isso? Beleza? Vamos continuar? Então aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado nada mais é que módulo de x. E módulo de x aqui está dizendo o que então? Que é menor que 1 sobre raiz de m. Gente, módulo de x menor que delta. Módulo de x menor que 1 sobre raiz de m. Veja que existe um padrão aqui, ó, módulo de x, módulo de x. O que eu vou usar então? Deixa eu só mudar a cor aqui. Eu vou usar, para resolver esse exercício, que o meu delta
vai ser igual a isso que eu encontrei aqui, ó. 1 sobre raiz de m. Então é isso que eu vou usar. Beleza, pessoal? Então agora eu vou apagar uma parte que eu fiz para poder continuar. Pessoal, então agora nós estamos na fase de provar o limite. Então agora nós vamos lá, ó, provando. Provando que limite quando x tende a zero da função 1 sobre x ao quadrado, que isso vai dar infinito. Nós estamos provando, tá? Aí você vai colocar assim, seja m, ó, vou colocar lá, seja m maior que zero, tá? Tomando delta igual a 1 sobre raiz de m, temos que, agora o que eu vou fazer? Temos que, vou vir aqui, ó, vou pegar essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, só que no lugar do a, eu vou colocar o zero. Temos que 0 é menor que o módulo de x, opa, isso não parece um x, x menos a menor que delta. Só que daí eu cometi um erro aqui, que aqui não é a, você já poderia colocar o zero, tá? Então vou colocar aqui de novo, ó, 0 é menor que x menos 0, que é menor que delta, beleza? Então faz de conta que essa parte que eu não coloquei. Então, ó lá, tô provando, hein? Seja m maior que 0, tomando delta igual a 1 sobre raiz de m, temos que 0 é menor que o módulo de x menos 0, menor que delta. Isso aí implica que o módulo, agora só vou daqui para frente, ó, o módulo de x, porque x menos 0, é menor que quem? É menor que delta. Como eu não sei se esse x é positivo ou negativo, eu não posso tirar ele do módulo. Só que eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Vou elevar ao quadrado. Então, lá do outro lado, ó, módulo de x ao quadrado menor que delta ao quadrado. Beleza? Agora, não tem jeito. O x, com toda a certeza do mundo, ele vai ser positivo. Então, ele vai sair aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui x é menor que. Só que qual é o delta que nós tomamos? Nós tomamos delta igual a 1 sobre raiz de m. Então, 1 sobre raiz de m ao quadrado. Isso implica que, aí aqui vai ficar x ao quadrado, né, gente? Eu estou esquecendo do quadrado aqui, ó. X ao quadrado é menor que 1 elevado ao quadrado, 1. Como m é maior que 0, ó, m é maior que 0, raiz de m ao quadrado, corta, né? Ficou feio esse m aqui, ó. Corta, ficou aí. Agora, gente, veja o seguinte, você tem que x ao quadrado é menor que 1 sobre m. Então, na mesma lógica, isso aí, então, ó, você garante que 1 sobre x ao quadrado, se x ao quadrado é menor, dividir 1 por x ao quadrado tem que ser maior do que dividir 1 por 1 sobre m. Concorda comigo? Porque se aqui fosse, tipo assim, o número 2 menor que 10, 1 dividido por 2 é maior do que 1 dividido por 10. Isso é lógico. Continuando aqui na minha implicação, então eu tenho que 1 sobre x quadrado é maior que divisão de duas frações. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, é maior que m. Olha o que nós queríamos? Mostrar que para todo m maior que 0 existe delta tal que a função f de x é maior que m. E tá aqui, ó, a minha função f de x aqui, ó. Então eu posso colocar f de x maior que m e escrever aqui, ó, como queríamos. Beleza, pessoal? Então, com isso eu terminei aqui um exemplo de definição formal de limite de funções que vão para o infinito positivo. Depois, eu vou criar mais um ou dois vídeos também resolvendo mais exercícios sobre esse, beleza?
Então fica ligado aí na playlist e se puder, dá um joinha, curte aí, compartilha com os amigos. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!